enfermeiro que se tornou milionário. A história de superação e sucesso. Rafael olhava pela janela do hospital, gotas de chuva escorrendo como lágrimas de um céu cansado. Seu coração batia forte, sentindo a pressão das vidas que dependiam dele. O clima era tenso, como um filme de suspense. Ele, com seus 30 anos e um sorriso que iluminava até os dias mais sombrios, era mais do que um enfermeiro. Ele era um raio de esperança na rotina massacrante de um hospital qualquer em São Paulo. Crescido numa favela, sua jornada não foi fácil, mas a resiliência era seu sobrenome. Rafael acreditava que a vida deveria ser vivida em sua plenitude, não apenas como uma batalha para sobreviver. Naquele dia, um homem entrou em seu caminho. Ele estava pálido, com a expressão de quem carregava o peso do mundo nas costas. Era um investidor, gente rica e poderosa em busca de seu próximo grande projeto. Olhando bem nos olhos de Rafael, ele perguntou sobre sua vida, seu sonho e o que ele realmente queria. Mas então, uma reviravolta. Rafael descobriu que a história do investidor ia além dos negócios. Ele tinha laços com a família de Rafael, segredos velados, conexões que foram cortadas pelas dificuldades da vida na favela. O enfermeiro ficou chocado. Até onde isso o levaria? Seria a chance de mudar seu destino e salvar sua família da luta diária? O coração pulou. A mente girou e ele se viu em uma encruzilhada. Enquanto o homem compartilhava suas ambições, uma ideia ousada começou a crescer dentro de Rafael. Deveria ele arriscar tudo pelo sonho, navegando nas águas turbulentas do desconhecido? A adrenalina corria em suas veias. O que seria da profissão que tão bem o preenchia se ele decidisse seguir um caminho incerto, mas potencialmente grandioso? A adrenalina misturava-se ao medo, formando uma tempestade de emoções que deixava seu estômago revirado. O abraço acolhedor do hospital, onde ele sempre se sentiu útil, o deveria deixar de existir. E quando o investidor saiu, um toque vibrante cortou o ar. Era o celular de Rafael, uma mensagem enigmática do empresário. Vamos conversar. Sua vida está prestes a mudar. O que isso significava? O que ele deveria fazer agora? O coração acelerou. A chuva lá fora parecia um eco de seu próprio tumulto interno. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O celular de Rafael vibrava em sua mão. A mensagem do investidor queimando em sua mente como um sinal de alerta. Ele olhou pela janela novamente. A chuva lá fora parecia mais intensa, cada gota batendo como um tambor em seu coração acelerado. O que aquela mensagem queria dizer? Uma parte dele queria acreditar que era o começo de algo grandioso, mas outra parte sentia um frio na espinha.
Antes que pudesse pensar mais, um barulho estrondoso cortou o ar da sala de enfermagem. Era como se o mundo tivesse parado por um segundo. Rafael virou-se. Seus colegas de trabalho trocavam olhares confusos e alarmados. O som vinha do andar de baixo. O hospital começou a tremer, as luzes piscando. O alarme de incêndio disparou e o desespero tomou conta do ambiente. É um ataque, alguém gritou. A adrenalina de Rafael disparou. Ele tinha que ir, ajudar, socorrer. Mas antes, um grito agudo ecoou pelas paredes do hospital. Era familiar. Era a voz de sua mãe. O pânico tomou conta de seu corpo. Sem pensar duas vezes, ele correu na direção do som, levando o celular consigo, uma chama de esperança ali, mesmo a mi do caos. Ao chegar ao corredor, já havia uma pequena multidão. As pessoas estavam pálidas de medo, com olhos arregalados. A tensão era palpável. Todos pareciam presos em uma expectativa insuportável. Então, no final do corredor, Rafael avistou sua mãe caída, cercada por enfermeiros que tentavam reanimá-la. O mundo dele desabou. Ele se aproximou correndo, mas alguém o agarrou pelo braço. Era o investidor. "Espera, Rafael, não é seguro", ele gritou, mas Rafael já estava a poucos passos da sua mãe. O tempo congelou e tudo à sua volta desapareceu. "Mãe!", ele gritou, sua voz ecoando através do desespero. Ele sentiu o nó na garganta, a dor pulsando dentro dele. Os enfermeiros não olhavam para ele. Todos estavam concentrados na urgência da situação. O investidor tentou puxá-lo de volta. Mas Rafael se soltou e se jogou ao lado de sua mãe. Os olhos dela estavam meio abertos, cheios de algo que ele não podia identificar. Desespero, medo. Ele tocou seu rosto. A pele estava fria. Ele nunca tinha visto sua mãe assim. A cena parecia um pesadelo e ele queria acordar. Queria que tudo voltasse ao normal. Secretamente em seu coração, Rafael sentia que a vida tinha um jeito cruel de sempre empurrar até o limite. Mas então, o que era isso? Ao olhar mais de perto, ele notou algo na mão dela. Era uma pequena folha de papel amassada. Ele pegou, sem saber que o que estava prestes a descobrir mudaria tudo. As palavras eram confusas, a caligrafia trêmula. "Rafael, não sou quem você pensa que sou. A verdade está escondida, mas agora não há tempo. Encontre." A frase se perdia no meio do caos, mas ele não conseguia se concentrar. A vida de sua mãe estava à beira da morte, e aquelas palavras só aumentavam sua confusão. Nesse momento, o investidor se aproximou mais uma vez. "Rafael, temos que sair. Não é seguro aqui." Mas a urgência naquele espelho de desespero foi ignorada pelo enfermeiro. Ele levantou o olhar em direção ao investidor e, pela primeira vez, viu um medo que antes não notara. O reflexo de algo muito mais profundo. Por que ele estava assim? O que mais ele escondia? E a mãe de Rafael, o que aquelas palavras significavam? O chão tremia mais forte agora. Luzes piscando, pessoas gritando. Mas Rafael, com a folha ainda na mão, sabia que sua vida e sua história estavam prestes a dar uma guinada impensável. Ele precisava saber a verdade, não apenas sobre a situação ali, mas sobre sua própria vida e a conexão com aquele estranho investidor. A tempestade rugia lá fora,
e dentro dele a dúvida crescia. O que estava realmente em jogo? Rafael, com a folha na mão, sentia uma pressão no peito. Ele olhou para os enfermeiros ao redor de sua mãe. Mas o caos na sala parecia uma tela borrada. Os olhos dela, pensou. A expressão estava vazia, mas naquele momento, tudo o que importava era salvá-la. Ele tentou se concentrar na urgência de reanimá-la, mas as palavras na folha começavam a martelar sua mente. Rafael, não sou quem você pensa que sou. A frase girava como um redemoinho. Ele levantou os olhos, mirando o investidor, que se movia ansiosamente ao redor da cena caótica, tentando controlar o que parecia ser um apocalipse pessoal. O que você está escondendo? Ele pensou, mas não tinha tempo para mais perguntas. Você precisa sair, gritou o investidor novamente, com a voz carregada de um senso de desespero. Mas Rafael ignorou. A adrenalina pulsava nas veias, e seus instintos gritaram para que ele ficasse ao lado de sua mãe. Sem saber como ou porquê, ele simplesmente não conseguia se afastar. A emergência aumentou quando um estrondo ensurdecedor ecoou, e mais luzes começaram a piscar, como se o próprio hospital estivesse em pânico. O chão tremeu mais uma vez, e o que parecia um simples ataque de pânico transformou-se em algo muito, muito mais sombrio. As paredes começaram a rachar, como se alguém estivesse tentando descer a terra. É um terremoto? Um misto de medo e confusão dominou o ambiente. Então, tudo aconteceu em um segundo. Um grito, um eco horripilante. Rafael virou-se, e o corpo do investidor se desfez em fumaça diante de seus olhos, como se tivesse se dissolvido no ar. Ele piscou, acreditando que a realidade brincava com ele. Mas a verdade era simples e cruel. O investidor havia desaparecido. Apenas uma nuvem escura onde antes ele estava. O grito de sua mãe ecoou em sua mente. Mãe! Ele se virou e ela já não estava ali. Os enfermeiros, em um estado de frenesi, pareciam perdidos em seu próprio desespero. A folha escorregou de suas mãos para o chão, e Rafael se agachou, mas uma verdade assombrosa o atingiu como um golpe. Ao olhar de novo para a folha, as palavras mudaram. Mudaram de forma. Mudaram de significado. Agora, suas mãos seguram uma mensagem diferente. Eu sou seu pai. Ele ficou paralisado, olhando para a caligrafia que nunca poderia ter esperado ver. As lágrimas escorriam em sua face, a confusão misturada à dor de perder sua mãe e agora descobrir um pai que nunca conhecera. O som do desespero ao redor ainda ecoava, mas sua mente estava perdida em um labirinto de incertezas e revelações. Como? Por quê? A consciência de que sua vida era um filme de horror o aprisionava. O que mais estava escondido? O que essas revelações significavam para ele e sua família? Rafael, vamos! A voz de um enfermeiro trouxe-o de volta à realidade, e ele se levantou. O hospital ainda tremia, e o medo o pegou pela nuca como uma garra. Mas com a folha em sua mão, o peso da verdade o seguia. Ele olhou em volta, tentando encontrar um caminho, mas tudo era confuso. O que ele faria agora? A vida dele tinha mudado irreversivelmente. E naquela tempestade de emoções, enquanto todos corriam em direção à saída, Rafael sentia que seu destino, desligado do passado que pensava conhecer,
estava prestes a se cruzar com algo muito maior. Algo que poderia mudar não só a vida dele, mas a vida de todos que ama. O que mais estaria à espreita nas sombras? A pressão no peito de Rafael só aumentava enquanto ele segurava a folha amassada. A mensagem escrita ali parecia uma bomba prestes a explodir em sua mente. Eu sou seu pai. As palavras reverberavam em sua cabeça como um eco incontrolável. Ele sentia a adrenalina pulsar em suas veias, mas o que mais o assolava era a dor de perder sua mãe, e agora descobrir que tinha um pai que nunca conhecera. "Vai, Rafael!" gritou um enfermeiro, puxando-o pela mão. Mas ele estava paralisado. Seu olhar estava perdido na multidão apavorada que se aglomerava ao redor de sua mãe. "Ela precisa de mim!" Ele gritou de volta, mas as palavras mal escaparam de seus lábios. O hospital tremia mais forte agora. As paredes rangiam, como se estivessem em seu próprio desespero, e o som do alarme cortava o ar em pedaços. Depois do que parecia uma eternidade, ele decidiu que precisava resgatar sua mãe. Mas ao olhar para ela, um novo estrondo ecoou dentro do hospital. A luz piscou mais uma vez e tudo ficou escuro por um segundo, como se o mundo tivesse sido desligado. Em meio ao caos, Rafael teve uma visão. Não era clara, mas ele viu flashes de sua mãe jovem, rindo, brincando, e então o estranho investidor ao fundo. A cena retumbou em sua mente, como um grito aflito. O que ela tinha a ver com ele? E por que nunca disse nada? Então, como um raio, ele se lembrou da mensagem. Dela. "Mãe, você e ele, vocês se conheciam?" Ele estava em pânico agora. O tempo estava se esvaindo e tudo parecia uma loucura. Ele olhou para o investidor, que agora parecia uma sombra distante, se movendo pela sala. Mas não era só isso. Ele tinha que saber. "O que você está escondendo de mim?" gritou para ele. Mas, em um segundo, uma onda de luz os atingiu, e tudo ao redor parecia se despedaçar. Ele mal teve tempo de gritar. E o investidor girou rapidamente, olhando diretamente nos olhos de Rafael. "Você não vai gostar do que vai descobrir." As palavras foram como um veneno. E então ocorreu algo extraordinário. Com um barulho surdo, o chão começou a abrir-se, como se o próprio hospital estivesse sendo engolido. Todos gritaram e começaram a correr, mas Rafael ficou parado, olhos fixos no investidor, que agora estava se transformando diante dele. A expressão que antes era de desespero, agora era de algo mais. Alguém gritou no fundo, mas ele não conseguia se mover. As paredes começaram a se desmoronar e a sala estava cheia de fumaça. O investidor estava mudando. Em vez de simplesmente desaparecer, sua forma começou a se contorcer, e em um instante aterrador, ele não era mais um homem, mas sim uma figura grotesca, uma sombra que trazia com ela o ecos de 1000 segredos. "Eu sou a razão da sua dor, Rafael", disse a criatura em uma voz que não era a do homem que ele conheceu. "Toda a sua vida foi uma mentira planejada." As palavras cortaram como uma lâmina. Rafael lutou contra os sentimentos de confusão e traição que ferviam dentro dele. "Não!" ele gritou, relembrando rapidamente a mensagem.
olhou para a folha, agora ainda mais amassada em suas mãos. A verdade está escondida. Quase como um mantra, ele repetiu as palavras. Mas o que era a verdade? O que mais havia escondido no passado que ele nunca soube? O terror tomou conta do ambiente. Rafael, com o coração acelerado e a mente em um turbilhão, sentiu que cada segundo era uma eternidade. Aquela não era apenas uma batalha por sua saúde e segurança. Era uma luta pela sua própria identidade. Ele estava cercado por mentiras e traições. As luzes voltaram a piscar, e o investidor, ou a coisa que um dia foi o investidor, se aproximou rapidamente. Você não pode escapar do que você é, disse, enquanto tudo ao redor deles começava a desmoronar ainda mais. O que ele significava? O que ele era realmente? Rafael percebeu que tudo o que acreditava estar seguro poderia desmoronar, e que nesse labirinto de revelações havia muito mais em jogo. Ele precisava escapar, precisava entender, mas ao mesmo tempo precisava salvar sua mãe. E então, de repente, tudo escureceu. A última visão que teve foi da folha caindo de sua mão, enquanto o chão sob seus pés rachava, e a consciência de que sua vida, da qual ele pensava conhecer cada detalhe, poderia estar se revelando como um P. As respostas estavam lá fora, mas o que ele estaria disposto a perder para encontrá-las? A consciência de Rafael se esvaiu entre a escuridão impenetrável. Então, com um sobressalto, ele abriu os olhos. Estava fora do hospital, jogado em uma sala de espera desmoronada. As paredes cobertas por fumaça e os sons distantes de gritos ecoando em um caos apocalíptico. Seu corpo estava em chamas de dor, mas ao seu redor nada parecia real. Somente sombras, distantes e fluidas. Ele se levantou com dificuldade, a folha amassada ainda em sua mão. As palavras "Eu sou seu pai" queimavam em sua mente, uma ferida pulsante que ele não sabia como tratar. Mas acima de tudo, uma ânsia por respostas o consumia. Onde está minha mãe? Ele pensou. A imagem dela ainda fresquinha em sua mente, caída no chão enquanto o terror se desenrolava plenamente. Ele olhou ao redor, mas a sala estava vazia. Então uma voz familiar irrompeu do fundo. Rafael, aqui! Ele virou-se rapidamente. Era a enfermeira Cláudia, com um olhar de desespero misturado com alívio. O que aconteceu? Perguntou ele, tentando controlar a raiva que subia pela sua garganta. Eu não sei. O hospital começou a tremer. E você? Você desapareceu. Minha mãe, eu preciso encontrá-la, gritou Rafael, seu coração disparando. Cláudia hesitou, o olhar dela revelando uma preocupação ainda mais profunda. Havia uma evacuação. A situação mudou muito rápido. Nesse momento, um estrondo forte fez o chão tremer novamente. O pânico subiu como uma onda. Ao longe, uma figura emergiu da fumaça. Ela se aproximava com passos até então vagarosos, mas ao se revelar, Rafael ficou paralisado. Era a imagem de seu pai, o homem que nunca conheceu, mas que agora parecia estar feito de sombras e fumaça. Eu não posso acreditar. Ele se forçou a dar um passo para trás. O mundo se desvanecendo à sua frente. Você é ele! A figura se aproximou e, para sua surpresa, havia um olhar de tristeza em seus olhos. Rafael sentiu, mas a voz dele soava mais distante do que nunca. Sua mãe,
Uma queda abrupta da conexão lhe atingiu. O coração de Rafael disparava. Você tem que entender, meu filho, eu não sou o que você pensa. Nesse instante, uma luz cortou a escuridão e o lugar começou a ser invadido por figuras encapuzadas, cada uma trazendo um ar de mistério e poder. Rafael sentiu um nó na garganta. "Mãe, onde está minha mãe?" gritou sobre o tumulto crescente. Uma das figuras tirou o capuz, revelando um rosto conhecido. Era Vanessa, a melhor amiga de sua mãe. Mas ali, ela estava diferente. Seu semblante carregava marcas de dor profundas. "Sinto muito, Rafael." A voz dela tremia. "A verdade que você precisa saber é muito mais complicada." "Como assim?" A indignação tomou seu coração. "Complicada? O que vocês estão escondendo de mim?" A pressão em seu peito aumentou. Ele não queria ouvir mais segredos. Ele queria salvar sua mãe. "Rafael, sua mãe não está em perigo. Ela foi feita para ficar longe, para te proteger." O que Vanessa disse despedaçou qualquer lógica na cabeça de Rafael. "O que você quer dizer com proteger?" Ele lutava para entender, sentindo que a realidade estava escorregando entre seus dedos. As figuras avançaram, e Rafael percebeu que estavam ali para confrontar a entidade que antes era o investidor. "Você está desprezando o poder que carrega. Não percebe? Ele sempre esteve presente em você", disse uma figura com um tom profundo, um eco que parecia vir de dentro da própria terra. E ali no turbilhão de incredulidade, Rafael se lembrou das palavras que sua mãe lhe dizia. "Você é especial, Rafael. Há coisas que precisamos esconder de você." E ao recordar, uma verdade brutal o atingiu. E se tudo estivesse ligado? E se ele fosse a chave para desatar um segredo mais sombrio do que jamais imaginou? Fracassado e impotente diante da revelação, Rafael se virou para Vanessa. "O que mais você sabe? O que está acontecendo realmente? Eu preciso saber." Mas a resposta dela nunca chegou, porque a sala começou a desmoronar, e a sombra onde seu pai estava se dissipou, deixando apenas o eco de suas palavras. "Você não pode fugir do que você é." A luz desapareceu, e tudo o que Rafael sabia começou a desmoronar ao seu redor. O que havia no centro desta história? Raízes profundas que nem ele sabia que existiam, e o que os olhos de sua mãe realmente escondiam. Tudo continuou a tremer, e com isso, a única certeza era que a verdade estava muito além do que ele poderia imaginar. A consciência de Rafael se esvaiu entre a escuridão impenetrável. Então, com um sobressalto, ele abriu os olhos. Estava fora do hospital, jogado em uma sala de espera desmoronada, as paredes cobertas por fumaça e os sons distantes de gritos ecoando em um caos apocalíptico. Seu corpo estava em chamas de dor, mas ao seu redor nada parecia real, somente sombras, distantes e fluídas. Ele se levantou com dificuldade, a folha amassada ainda em sua mão. As palavras "Eu sou seu pai" queimavam em sua mente, uma ferida pulsante que ele não sabia como tratar. Mas, acima de tudo, uma ânsia por respostas o consumia. "Onde está minha mãe?" Ele pensou, a imagem dela ainda fresquinha em sua mente, caída no chão enquanto o terror se desenrolava plenamente. Ele olhou ao redor, mas a sala estava vazia.
Então, percebeu uma voz familiar e rompeu do fundo. Rafael, aqui! Ele virou-se rapidamente. Era a enfermeira Cláudia com um olhar de desespero misturado com alívio. O que aconteceu? Perguntou ele, tentando controlar a raiva que subia pela sua garganta. Eu não sei. O hospital começou a tremer e você desapareceu. Minha mãe, eu preciso encontrá-la, gritou Rafael, seu coração disparando. Cláudia hesitou, o olhar dela revelando uma preocupação ainda mais profunda. Havia uma evacuação. A situação mudou muito rápido. Nesse momento, um estrondo forte fez o chão tremer novamente. O pânico subiu como uma onda. Ao longe, uma figura emergiu da fumaça. Ela se aproximava com passos até então vagarosos, mas ao se revelar, Rafael ficou paralisado. Era a imagem de seu pai, o homem que nunca conheceu, mas que agora parecia estar feito de sombras e fumaça. Eu não posso acreditar. Ele se forçou a dar um passo para trás, o mundo se desvanecendo à sua frente. Você é ele! A figura se aproximou, e para sua surpresa, havia um olhar de tristeza em seus olhos. Rafael, começou. Mas a voz dele soava mais distante do que nunca. Sua mãe. Uma queda abrupta da conexão lhe atingiu. O coração de Rafael disparava. Você tem que entender, meu filho. Eu não sou o que você pensa. Nesse instante, uma luz cortou a escuridão e o lugar começou a ser invadido por figuras encapuzadas, cada uma trazendo um ar de mistério e poder. Rafael sentiu um nó na garganta. Mãe, onde está minha mãe? Gritou sobre o tumulto crescente. Uma das figuras tirou o capuz, revelando um rosto conhecido. Era Vanessa, a melhor amiga de sua mãe. Mas ali, ela estava diferente. Seu semblante carregava marcas de dor profundas. Sinto muito, Rafael. Voz dela tremia. A verdade que você precisa saber é muito mais complicada. Como assim? A indignação tomou seu coração. Complicada? O que vocês estão escondendo de mim? A pressão em seu peito aumentava. Ele não queria ouvir mais segredos. Ele queria salvar sua mãe. Rafael, sua mãe não está em perigo. Ela foi feita para ficar longe, para te proteger. O que Vanessa disse despedaçou qualquer lógica na cabeça de Rafael. O que você quer dizer com proteger? Ele lutava para entender, sentindo que a realidade estava escorregando entre seus dedos. As figuras avançaram, e Rafael percebeu que estavam ali para confrontar a entidade que antes era o investidor. Você está desprezando o poder que carrega. Não percebe? Ele sempre esteve presente em você, disse uma figura com um tom profundo, um eco que parecia vir de dentro da própria terra. E ali, no turbilhão de incredulidade, Rafael se lembrou das palavras que sua mãe lhe dizia. Você é especial, Rafael. Há coisas que precisamos esconder de você. E ao recordar, uma verdade brutal o atingiu. E se tudo estivesse ligado? E se ele fosse a chave para desatar um segredo mais sombrio do que jamais imaginou? Fracassado e impotente diante da revelação, Rafael se virou para Vanessa. O que mais você sabe? O que está acontecendo realmente? Eu preciso saber. Mas a resposta dela nunca chegou.
porque a sala começou a desmoronar, e a sombra onde seu pai estava se dissipou, deixando apenas o eco de suas palavras. Você não pode fugir do que você é. A luz desapareceu, e tudo o que Rafael sabia começou a desmoronar ao seu redor. O que havia no centro desta história? Raízes profundas que nem ele sabia que existiam. E o que os olhos de sua mãe realmente escondiam? Tudo continuou a tremer, e com isso, a única certeza era que a verdade estava muito além do que ele poderia imaginar. Enquanto estava prestes a entrar em pânico, uma tremenda explosão abalou o local. A parede atrás dele explodiu em um chacoalhar ensurdecedor, e uma forma encapuzada irrompeu pela brecha. Era sua mãe, a mesma mulher que ele acreditou estar à beira da morte. Ela estava ali, mas algo estava errado. Seu rosto mostrava um terror que ele nunca tinha visto antes. Rafael, não, você não pode ficar aqui, gritou ela, o desespero a transformando. Mas mãe, o que está acontecendo? A confusão crescia. A imagem de sua mãe, a mulher que ele sempre conheceu, estava coberta de uma aura estranha, como se uma força a envolvesse. O chão tremeu mais uma vez ao redor dele, fazendo com que ele se segurasse em busca de estabilidade. Você não pode saber a verdade, ela gritou, agora com uma entonação quase ameaçadora. Rafael paralisou, seu coração parando. O mistério que sempre cercou sua família estava prestes a se manifestar de forma aterrorizante. Desapareça! Vá com eles! E quando ela disse isso, os encapuzados tomaram uma posição ao redor dele, e em seu olhar havia um reconhecimento que o despedaçou. Era como se ele estivesse em um pesadelo, onde até sua própria mãe era a fonte do terror. Crash! A sala começou a desabar enquanto eles se moviam para a frente. Mãe, não! O que você está escondendo? Mas Vela virou as costas, e enquanto os encapuzados se aproximavam, ela sussurrou. Você não entende. Está tudo interligado. Você tem que ir agora. As últimas palavras dela ecoaram o que ele escolheria saber. A sala estava desmoronando ao redor de Rafael. O caos parecia conspirar contra ele. Cada ruído e cada tremor sentindo-se como um tiro em seu coração. Suas mãos estavam trêmulas, enquanto ele buscava uma resposta na expressão angustiada de sua mãe. Ela estava ali, mas a distância entre eles era como um abismo. Mãe, o que está acontecendo? Ele podia ouvir os gritos se misturando ao barulho dos destroços caindo. Antes que ela pudesse responder, um brilho intenso iluminou a sala, vindo do fundo, onde as sombras se aglomeravam. Rafael se virou, e lá estava o investidor, ou melhor, a criatura que havia se tornado. A forma dele se distorcia, o rosto se contorcendo em uma máscara de dor e raiva. Vocês não conseguem entender. Todo esse tempo, eu fui um guardião, disse, enquanto a fumaça emanava de seus lábios. O que você quer dizer? Rafael gritou, perplexo. Você estava tentando me proteger ou destruir a minha família. A criatura riu, mas não era uma risada comum. Era um som distorcido, como se várias vozes falassem em uma só. Ambos. A verdade é muito mais profunda do que você sabe. Sua mãe fez escolhas, e eu sou parte desse passado. A revelação era um soco no estômago de Rafael. Mãe, o que isso significa? Ele estava desesperado, seu coração pulsando. Você e ele,
O que escondem de mim? A tensão era palpável. Cada palavra que trocavam pesava como chumbo. A expressão de sua mãe mudou. Antes, cheia de determinação para protegê-lo, agora parecia carregada de uma culpa esmagadora. Rafael, não é só sobre você, é sobre tudo. Sobre como os poderes que temos são. Você é mais do que apenas um enfermeiro. Existe algo dentro de você que eles querem. E você precisa entender que sua vida foi moldada por essas escolhas. Escolhas? Rafael não sabia se queria ouvir mais. Você está dizendo que eu sou parte disso? Que eu sou especial? Mas como assim? O que sou realmente? A criatura fez um movimento, sua sombra se alastrando, como se estivesse prestes a alcançar cada um deles. Sim, você é especial. O que você carrega é uma herança que vai além do que imagina. Uma conexão que alcança o passado e se estende para o futuro. Eu sou a chave para a sua verdade, mas também sou a razão para o seu sofrimento. Então, em um momento que parecia interminável, sua mãe deu um passo à frente. Rafael, você precisa parar. Você não pode se deixar levar por isso. Ele não é quem você pensa que é. A força em sua voz era inegável, mas Rafael estava perdido. Não, você não pode dizer isso. Você está fugindo da verdade. Ele balançava a cabeça. O que mais você está escondendo? O chão tremeu novamente e uma rachadura se abriu, engolindo um dos encapuzados da escuridão. O pânico estava prestes a se instaurar de vez. Você precisa escolher. A figura monstruosa do investidor rugiu, e tudo parecia ficar em câmera lenta. Você quer a verdade ou prefere escapar dessa realidade? E antes que Rafael pudesse processar a escolha, algo terrível aconteceu. Do além da rachadura, uma força poderosa emergiu. Era outro ser, mais forte, mais opressivo. Uma energia pulsante, uma tempestade de vingança. Rafael sentiu a sala tremer sob seus pés. As paredes começaram a descascar, e no meio da fumaça, uma nova figura surgiu. Sua mãe. Não mais uma mulher de cuidado, mas uma rainha de poder. Eu sou o que você precisa temer, Rafael. A voz dela ecoava, e um choque percorreu seu corpo. A transformação que ele testemunhava era de tirar o fôlego. Eu não sou apenas sua mãe, sou o que você nunca quis aceitar. O impacto da revelação esmagou suas esperanças. O que isso significava? Rafael estava paralisado, a raiva e a dor se misturando. Mãe, que você está dizendo? Ela piscou e tudo ao seu redor ficou em silêncio. Um silêncio tenso que gritava. A verdade que ele buscava estava à vista, mas o que mais ele estava prestes a descobrir? O que tudo isso significava? Ele precisava entender. Mas as respostas pareciam tão distantes. A sala estava desmoronando ao redor de Rafael. O caos parecia conspirar contra ele. Cada ruído e cada tremor sentindo-se como um tiro em seu coração. Suas mãos estavam trêmulas enquanto ele buscava uma resposta na expressão angustiada de sua mãe. Ela estava ali, mas a distância entre eles era como um abismo. Mãe, o que está acontecendo? Ele podia ouvir os gritos, se misturando ao barulho dos destroços caindo. Antes que ela pudesse responder, um brilho intenso iluminou a sala, vindo do fundo, onde as sombras se aglomeravam. Rafael se virou, e lá estava o investidor. Ou melhor, a criatura que havia se tornado. A forma dele se distorcia.
o rosto se contorcendo em uma máscara de dor e raiva. Vocês não conseguem entender. Todo esse tempo eu fui um guardião. Disse, enquanto a fumaça emanava de seus lábios. O que você quer dizer? Rafael gritou, perplexo. Você estava tentando me proteger ou destruir a minha família? A criatura riu, mas não era uma risada comum. Era um som distorcido, como se várias vozes falassem em uma só. Ambos! A verdade é muito mais profunda do que você sabe. Sua mãe fez escolhas, e eu sou parte desse passado. A revelação era um soco no estômago de Rafael. Mãe, o que isso significa? Ele estava desesperado, seu coração pulsando. Você e ele, o que escondem de mim? A tensão era palpável. Cada palavra que trocavam pesava como chumbo. A expressão de sua mãe mudou. Antes, cheia de determinação para protegê-lo. Agora parecia carregada de uma culpa esmagadora. Rafael, não é simples como você imagina. A vida que você conhece é resultado de decisões difíceis que tomamos. E então, como se o mundo estivesse conspirando contra ele. Algo surpreendente aconteceu. A figura grotesca do investidor começou a se desfazer em fumaça diante deles. Mas, mais do que isso, uma nova figura surgiu do centro dessa nuvem escura. Alguém que Rafael reconheceu instantaneamente. Era sua avó, uma mulher que ele nunca tinha conhecido, mas que sempre fora mencionada como uma lenda na família. Avó? Ele não conseguia acreditar. Você está viva? O choque era avassalador. Como isso era possível? Ele mal tinha informações sobre sua avó. E agora, ela estava bem ali, diante dele, irradiando uma aura de poder impressionante e ao mesmo tempo perturbadora. Sim, meu neto, deixei você na proteção de sua mãe, mas é hora de você conhecer a verdade, disse ela com uma voz grave, que reverberava nas paredes em ruínas. A confusão aumentava. A verdade sobre o seu passado e sobre o que realmente significa ser da nossa família. Mas, por que ninguém me contou? O que mais está escondido? Rafael estava perdido. O sentimento de traição percorrendo sua mente. Ele olhou para sua mãe, que agora parecia estar em uma batalha interna. O que ela vinha escondendo? O que mais ela e aquele misterioso investidor compartilharam? Rafael, nós precisamos de você. Você é a chave para corrigir os erros que foram cometidos. Temos que enfrentar isso juntos, disse sua mãe, a determinação começando a voltar ao seu olhar. Mas a sombra da avó pairava sobre eles, como um peso. Nós somos mais do que você imagina. Esta tempestade não é apenas uma manifestação física. É uma guerra que se arrasta por gerações. E agora você deve escolher ficar no escuro ou se juntar a nós na luz. Então, como se as palavras de sua avó tivessem trazido um novo nível de caos, a figura do investidor começou a se reerguer, agora com um olhar de pura fúria. Ele não tinha se dissipado. Em vez disso, havia absorvido a energia que o cercava e estava mais forte do que antes. Você não pode escapar da sua linhagem, Rafael. Eu sou seu passado e seu futuro. Você pertence a mim. Ele rugiu, cada palavra bradada como um trovão. Rafael sentiu um frio na espinha. A luta estava longe de acabar. Com o coração disparado, ele se voltou para sua mãe e para sua avó. O que eu sou?
O que eu preciso fazer? Ele precisava entender, mas as respostas pareciam cuspidas pela fumaça ao seu redor. Enquanto o chão tremia e a fumaça se tornava cada vez mais densa, ele percebeu que a batalha estava apenas começando. O que mais havia por trás de todos esses segredos? Quais escolhas eles teriam que enfrentar? A linha entre amigo e inimigo começou a se borrar, e Rafael percebeu que a verdadeira luta não era apenas pela sua vida, mas pela própria essência de quem ele era. A sala estava desmoronando ao redor de Rafael. O caos parecia conspirar contra ele, cada ruído e cada tremor sentindo-se como um tiro em seu coração. Suas mãos estavam trêmulas, enquanto ele buscava uma resposta na expressão angustiada de sua mãe. Ela estava ali, mas a distância entre eles era como um abismo. Mãe, o que está acontecendo? Ele podia ouvir os gritos se misturando ao barulho dos destroços caindo. Antes que ela pudesse responder, um brilho intenso iluminou a sala, vindo do fundo, onde Rafael se virou. E lá estava o investidor, ou melhor, a criatura que havia se tornado. A forma dele se distorcia, o rosto se contorcendo em uma máscara de dor e raiva. Vocês não conseguem entender. Todo esse tempo eu fui um guardião, disse, enquanto a fumaça emanava de seus lábios. O que você quer dizer? Rafael gritou, perplexo. Você estava tentando me proteger ou destruir a minha família? A criatura riu, mas não era uma risada comum. Era um som distorcido, como se várias vozes falassem em uma só. Ambos, a verdade é muito mais profunda do que você sabe. Sua mãe fez escolhas, e eu sou parte desse passado. A revelação era um soco no estômago de Rafael. Mãe, o que isso significa? Ele estava desesperado, seu coração pulsando. Você e ele? O que escondem de mim? A tensão era palpável. Cada palavra que trocavam pesava como chumbo. A expressão de sua mãe mudou. Antes cheia de determinação para protegê-lo, agora parecia carregada de uma culpa esmagadora. Rafael, não é simples como você imagina. A vida que você conhece é resultado de decisões difíceis que tomamos. E então, como se o mundo estivesse conspirando contra ele, algo surpreendente aconteceu. A figura grotesca do investidor começou a se desfazer em fumaça diante deles. Mas mais do que isso, uma nova figura surgiu do centro dessa nuvem escura. Alguém que Rafael reconheceu instantaneamente. Era sua avó, uma mulher que ele nunca tinha conhecido, mas que sempre fora mencionada como uma lenda na família. Avó, ele não conseguia acreditar. Você está viva? O choque era avassalador. Como isso era possível? Ele mal tinha informações sobre sua avó, e agora ela estava bem ali, diante dele, irradiando uma aura de poder impressionante e ao mesmo tempo perturbadora. Sim, meu neto. Deixei você na proteção de sua mãe. Mas é hora de você conhecer a verdade, disse ela com uma voz grave que reverberava nas paredes em ruínas. A confusão aumentava. A verdade sobre o seu passado e sobre o que realmente significa ser da nossa família. Mas, por que ninguém me contou? O que mais está escondido? Rafael estava perdido, o sentimento de traição percorrendo sua mente. Ele olhou para sua mãe,
que agora parecia estar em uma batalha interna. O que ela vinha escondendo? O que mais ela e aquele misterioso investidor compartilharam? Rafael, nós precisamos de você. Você é a chave para corrigir os erros que foram cometidos. Temos que enfrentar isso juntos, disse sua mãe, a determinação começando a voltar ao seu olhar. Mas a sombra da avó pairava sobre eles, como um peso. Nós somos mais do que você imagina. Esta tempestade não é apenas uma manifestação física. É uma guerra que se arrasta por gerações. E agora você deve escolher: ficar no escuro ou se juntar a nós na luz. Então, como se as palavras de sua avó tivessem trazido um novo nível de caos, a figura do investidor começou a se reerguer, agora com um olhar de pura fúria. Ele não tinha se dissipado. Em vez disso, havia absorvido a energia que o cercava e estava mais forte do que antes. Você não pode escapar da sua linhagem, Rafael. Eu sou seu passado e seu futuro. Você pertence a mim. Ele rugiu, cada palavra bradada como um trovão. Rafael sentiu um frio na espinha. A luta estava longe de acabar. Com o coração disparado, ele se voltou para sua mãe e para sua avó. O que eu sou? O que eu preciso fazer? Ele precisava entender, mas as respostas pareciam cuspidas pela fumaça ao seu redor. Enquanto o chão tremia e a fumaça se tornava cada vez mais densa, ele percebeu que a batalha estava apenas começando. O que mais havia por trás de todos esses segredos? Quais escolhas eles teriam que enfrentar? A linha entre amigo e inimigo começou a se borrar, e Rafael percebeu que a verdadeira luta não era apenas pela sua vida, mas pela própria essência de quem ele era. E nesse instante, do além da fumaça e da confusão, algo ainda mais chocante ocorreu. Um clarão ofuscou a visão de Rafael. Ele piscou, tentando se adaptar à luz. Quando a visão clareou, o que ele viu o deixou paralisado. No centro da sala, envolta em uma aura macabra, estava uma figura familiar, sua madre, naquele mesmo estado de confusão, mas agora com um brilho inquietante nos olhos. E ao seu lado, uma imagem que o fez gelar. Uma criança, uma menina de cabelos cacheados e olhos profundos, com um sorriso que lembrava o dele. Quem é ela? O sussurro de horror saiu de seus lábios. Mas antes que pudesse receber uma resposta, a criança olhou para ele e com uma voz doce, mas sombria, disse: Eu sou você, mas eu sou também o que você poderia ter sido. E o mundo ao redor de Rafael começou a desmoronar ainda mais, levando-o à loucura. E em um momento que parecia transcender o próprio tempo, a sala liberou um grito coletivo. Todo o seu ser estava em chamas, e ele se perguntava se aquilo era só o começo e o que mais ele descobriria sobre sua história. O que realmente significava ser parte dessa linhagem. Rafael observou o caos ao seu redor. A sala, antes conhecida, agora se transformava em um campo de batalha. E no centro de tudo, sua mãe se deparava com a verdadeira natureza do passado, enquanto a figura grotesca do investidor rugia insistentemente, como um vendaval prestes a obliterar tudo. "Mãe!" gritou Rafael, mas a voz dele era carregada pelo peso da incerteza. A criança que havia visto, tão parecida com ele, agora olhava
com olhos tristes. Por que isso está acontecendo? Porque você precisa entender, meu filho. Sua mãe estava angustiada, mas havia um lampejo de determinação. Você é o que nos uniu a todos. Sua linhagem é poderosa e, por isso, perigosa. O investidor, ou o que restava dele, avançou para eles, a fumaça girando em torno de sua forma. A verdade está escondida, mas não será mais. É hora de você assumir seu destino, Rafael. Rafael olhou para as duas figuras femininas diante dele, sua mãe e sua avó. O que isso significa para mim? Você é a conexão entre mundos diferentes. A luz e a sombra, a vida e a morte, a avó disse. Através de você podemos curar as feridas do passado. Mas a sombra do investidor crescia e a tensão eletrizava o ar. Você não pode mudar o que está destinado a ser, ele gritou. E a sala começou a tremer ainda mais. Rafael sabia que não tinha mais tempo. Precisava agir. Eu escolho a verdade, gritou, sua voz unindo-se ao pulsar frenético do seu coração. E naquele momento, um calor se espalhou por seu corpo, como se uma energia ancestral despertasse dentro dele. As paredes da sala começaram a brilhar, e a luz refletiu diretamente nas sombras, que recuaram em pânico. Não, o investidor gritou, agora se contorcendo. Você não pode ser mais forte que eu. Eu sou tudo o que vocês temeram e tudo o que eu sempre quis ser, Rafael declarou, sentindo uma força fluindo através dele. Ele não estava sozinho. Sua mãe e sua avó estavam ao seu lado, e juntas criaram uma corrente de poder. Um clarão ofuscante rompeu, e Rafael sentiu o espaço em torno dele se transformar. A figura do investidor se dissolveu em uma nuvem de fumaça, e ele sucumbiu à luz da verdade que agora brilhava e pairava acima deles. Você sempre esteve aqui, Rafael, a voz da avó sussurrou, enquanto a cena se estabilizava. Nós sempre soubemos que você seria a chave. Agora é hora de você seguir em frente. Ele olhou para sua mãe e a viu sorrir, o alívio tomando conta de seu rosto. Você fez isso, filho. Agora estamos livres. E Rafael não conseguia segurar as lágrimas que deslizavam por seu rosto. Agora, todas as peças estavam em seus devidos lugares. Mas antes que pudesse se perder em sua nova realidade, outra luz cortou através da escuridão. Ele sentiu um novo mistério à espreita. O que mais está por vir? Ele murmurou. Você terá que descobrir. A avó respondeu, um brilho nos olhos. A verdade é apenas o começo. Rafael sentiu um nó na garganta. Ele sabia que a jornada ainda não havia terminado, e ao olhar para o horizonte vislumbrava novas aventuras e desafios pela frente. O futuro era um livro em branco, e ele estava prestes a escrever sua própria história. E enquanto a cena se desvanecia, o eco da batalha e o calor da realização ainda pulsavam sob sua pele. Era hora de abraçar seu destino e a vida com tudo o que ela tinha a oferecer. E você, querido leitor, não pode deixar de fazer parte dessa jornada. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar seu apoio a essas narrativas incríveis. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho surpreendente. Isso é importante para a comunidade. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este final impactante. Venha fazer parte dessa história.